Existem feridas invisíveis que influenciam desde nossos relacionamentos até a forma como nos posicionamos em Deus. E ignorar isso pode estar travando você mais do que você imagina. Bem-vindos ao PodCri, o podcast onde cristãos empreendedores são uma voz de Deus, contando tudo que Deus tem feito em suas vidas e seus negócios. Eu sou Mayra Dias, estou ao lado do meu parceiro de vida, Celso Rodrigo de Carvalho. Olá, tudo bem, Mayra? Tudo bem, e você? Tô bem. Então tá bom. Nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é pastora, terapeuta e ela fala justamente disso que eu anunciei para vocês. Ela dedica a vida dela às pessoas para viverem a cura e restauração à luz da palavra. É uma convidada muito esperada por muita gente. Bem-vinda, pastora Juliana Bem-vinda. Fossa. Que alegria, alegria toda minha de estar aqui. E desde já agradeço o convite. Para mim é uma honra muito grande estar com esse casal lindo. Muito obrigado. E não é de hoje que a gente vem sendo cruzados os nossos caminhos, né? Sim, é verdade, Mayra. Finalmente hoje estamos aqui. Que delícia, é um Que prazer alegria. te receber, viu? Obrigada, minha querida. Vamos Obrigada, começar com um Celso. presente, né? Ela já trouxe um presente para nós, Gente. gente. Ela trouxe um pão, olha que simbólico. Que delícia. Também não O vejo a hora pão de da saborear. presença, O pão Mayra. da presença, bênção. Pastor, presente do nosso patrocinador aqui do Que podcast, Envolve bacana. Cosméticos. E podemos abrir? Pode abrir. Podemos Fica à abrir. verdade. Olha só que delícia, Olha só, gente. condicionador reconstrutivo e nutritivo. Chique. Chiquíssimo. Com o nosso shampoo, gente. Família em Voga, um beijo, obrigada, Fábio, Érica. E olha, uma máscara também. Amei, Cuidado amei. com os cabelos. Que Acesse o delícia. site, o Instagram, Em Voga Cosméticos, eles são aqui de Ribeirão. E é uma empresa idônea, de um pessoal incrível. Vocês vão gostar desses Posso cosméticos. deixar aqui mesmo? Pode. Se estiver atrapalhando, se quiser colocar embaixo, Tá fica bem, à tá vontade. bem. Pastor, a gente sempre começa nosso quadro aqui perguntando da conversão, como a senhora conheceu Jesus, como você conheceu Jesus. Eu amo essa pergunta. E recentemente eu fiz uma live com o pessoal de São Joaquim da Barra, da Lagoinha de lá, que nós vamos ter o Seminário Raízes esse final de semana. E ele me fez exatamente essa pergunta e me fez lembrar de quase 30 anos atrás. Eu me converti com quase 18 anos e eu tive uma experiência com Cristo dentro de da renovação carismática católica, numa experiência de oração num seminário em Brodowski. Então eu me recordo que eu via aquelas pessoas pregando e eu dizia assim, gente, mas eu quero esse Cristo real, vivo, como esses pregadores estão falando. E eu me lembro, foi dia 26 de maio, ao meio-dia, eu dobrei os meus joelhos e eu entreguei a minha vida para Jesus, para que Ele fosse o Senhor da minha vida. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu me recordo que eu me levantei dizendo assim: a partir de hoje, eu sou de Cristo e eu quero que Ele seja o meu Senhor, eu não quero mais ser dona da minha vida. No dia seguinte, eu ia por cursinho e eu levei a minha Bíblia Ave Maria para o cursinho. E eu, na hora do intervalo, do recreio, né, eu falei assim para Jesus: Senhor, eu trouxe a Bíblia, né, agora eu sou tua serva, porque eu entreguei a minha vida para o Senhor ontem, e eu tô aqui para te servir. E eu senti Deus falando assim para mim: vai na praça, porque eu estudava no coque aqui na época. Então eu saí, a gente podia sair na hora do intervalo, então eu saí do cursinho, fui na praça, na catedral aqui em Ribeirão Preto e levei a minha Bíblia e estava lá lendo a Bíblia e de repente Deus assim falou para mim: olha aquela moça no banco, ela está chorando. Vai lá e fala que eu a amo. E eu levantei. Mal sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu sabia que Deus amava aquela mulher e eu fui até ela e falei: olha, com licença, eu não sei por que você está chorando, mas eu tenho um recado de Deus para você. Jesus Cristo me diz que Ele te ama
E não é para você perder a sua esperança. E aí eu falei: "Posso fazer uma oração por você?" E eu lembro de ter feito uma oração por ela, e aquilo eu vibrava. Voltei, né, do Nossa! intervalo para o cursinho e foi sensacional. Só que com essa experiência, eu fui lendo a Bíblia. A minha Bíblia Ave Maria, eu fui lendo minha Bíblia, fui lendo minha Bíblia, e o que eu aprendi pela minha tradição familiar, que tudo do catolicismo, tudo que nós acreditávamos estava na Bíblia. Então eu fui achar na Bíblia onde estavam os dogmas católicos. Hum. E aí foi uma grande decepção. Você imagina a mulher traída? Uhum. Foi assim que eu me senti. Então eu tinha quase 18 anos e eu me senti uma mulher traída, porque eles me ensinaram coisas que não estavam na Bíblia, que depois, que eu sabia que eram os dogmas, né, mas para mim os dogmas é que o Papa fala, que é a boca de Deus, estava escrito na Bíblia Sagrada. Quando eu peguei a minha Bíblia Ave Maria e fui vendo a questão dos santos, da adoração à imagem, a questão da Assunção de Maria, que não existiu, não está na Bíblia, a ques nossa, tantas outras questões de purgatório, de vida após a morte, de, encomendar a alma, a gente falava assim, encomendar a alma do finado para Deus, Uhum. que era rezar missa, acender velas, rezar terço. Aquilo eu fui entrando em parafuso, porque eu me senti completamente traída mesmo. E eu continuei indo em vários encontros, em várias experiências de oração, para conversar com os padres e com os bispos. Então todo mundo estava lá fazendo a experiência e eu tinha os meus Questões. os meus particulares com os bispos e com os padres, que eu queria conversar com eles, que eram os meus líderes espirituais, para eles me dizerem que eu estava equivocada, que eu estava errada, que não era bem aquilo, mas todos eles me falavam uma única coisa: "Você está certa, a Bíblia Sagrada está certa". Mas nós adoramos imagem, não como uma intercessão, uma adoração, mas porque as pessoas precisam de algo concreto Uhum. para elas acreditarem a Deus. E aí eu me lembro muito desse dia, eu falando com o bispo, eu falei: "Mas bispo, esse Cristo crucificado, o meu Cristo não está mais crucificado nesse madeiro, ele está vivo aqui dentro de mim. O que que eu faço? Porque eu não acredito mais que ele está pendurado". Ele falou assim: "Filha, isso é só uma imagem, você pode continuar adorando o seu Cristo vivo dentro de você. E todas as questões de Maria, né, todas as questões de intercessão, mas e o fato de só existir um intercessor entre Deus e os homens?". E ele dizia: "Você está certa, Maria é apenas uma mulher que nós temos grande devoção por ela ser a mãe de Jesus". E aquilo, o meu castelo, né, a minha Uhum. vida, assim, ela ruiu, desmoronou, porque eram as minhas crenças, era a minha base familiar. Para vocês terem noção, a minha família ajudou a trazer o sino da Igreja Católica de Portugal para o Brasil, para a Nossa. Igreja Matriz. Então, a minha família, numa tradição muito católica, e aí eu estou falando de 30 anos Uhum. atrás, em que ser evangélico não é a moda que é Não era a hoje. moda. É. Então, ser evangélico, ainda mais numa cidade bem provinciana de 15.000 habitantes, é mais ou menos um xingamento, né. Uhum. Então eu fui passando por esses conflitos todos, até chegar um dia, depois de não queria que a minha fé fosse, algo de briga, de condenação para minha família, porque a minha mãe começou a ficar incomodada, as freiras iam na minha casa e a gente conversava, eu queria sanar as minhas dúvidas, os padres frequentavam a minha casa para comer o pão, para almoçar, então a minha família de uma tradição das irmãs do Sagrado Coração de Misericórdia, de tias que serviam muito na igreja. Bom, foi foi uma coisa, até que um dia eu falei: "Jesus, é o seguinte, o senhor não veio fazer inferno na vida da minha família. Eu não quero escandalizar ninguém.
Então, como minha mãe é muito católica e minha família é muito católica, eu vou fazer o seguinte: eu vou crer em ti de todo o coração, mas vou continuar na igreja católica. Só que eu não vou rezar Ave Maria mais e não rezo os terços. Mas do resto, a vida que segue. Tudo bem? Falei amém e dormi. Jesus, tá bom esse acordo? Vamos combinar assim? Para mim estava tudo ok, né? Acordei de madrugada, me lembro que era muito frio, nevoeiro em Brodowski, porque era muito frio. Tinha que pegar o ônibus para o cursinho 5 horas da manhã, e foi a primeira vez que eu vi a voz de Jesus audível. Que no meio, na hora que eu passei naquele nevoeiro, debaixo de um viaduto, eu escutei assim, Mayra: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Meu Deus. Eu arrepiei inteirinha, não, assustei porque era muito audível, olhei para trás para ver se tinha alguém, se era alguém que estava falando comigo, aí eu caí em mim. Eu falei, nossa, acho que Jesus falou comigo. E eu comecei a chorar, 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 e aquela voz veio de novo e falou outra vez: você colocou a mão no arado e olhou para trás, e você não vai ter parte comigo. Meu Deus. E ali eu comecei a orar, pedir perdão, buscar Deus. Eu lembro que voltei para casa um pouco antes, na hora do almoço, umas 11 horas. Minha mãe já preparando o almoço para a gente, ela falou: você chegou cedo do cursinho, filha, o que aconteceu? Eu falei assim: mãe, não, eu não fui no cursinho. Aí ela já ficou brava. Como assim, né? Você saiu daqui para ir para o cursinho? E eu falei: mãe, com todo respeito à senhora, eu amo demais a senhora, mas eu preciso lhe dizer que eu amo mais a Jesus do que a senhora. E a partir de hoje eu sou crente. Menino, na hora que eu falei isso para ela pegou um objeto de ferro fundido, uns 5 quilos, ela jogou em cima de mim para me machucar, e eu dei um pulo para trás, e ali ela começou a me xingar de todos os nomes que vocês possam imaginar, porque ela preferia uma filha que fosse qualquer coisa menos crente. E aí foi muito difícil. Minha mãe entrou em greve de fome, minha mãe parou de comer, ela não falava comigo, ela não olhava na minha cara, ela começou a chamar todos os padres, as freiras, para ver se conversava comigo. Eu perdi todos os meus amigos, então imagina uma adolescente perder toda a sua turma, porque o pessoal da Igreja Católica falava para os meus amigos, né, que eu estava louca, que eram para eles se afastarem de mim, porque eu estava com ideias atrapalhadas, revolucionárias, que não. E, Celso, Meu eu Deus, que perdi loucura. tudo que você possa pensar de referência de gente, de pessoa. Perdi minha família, porque a minha vida virou um inferno quando eu aceitei Jesus. Perdi todos os meus amigos e fiquei sozinha. Era eu e Jesus. Que loucura. Vocês imaginam isso? Meu Deus. Parece filme. Parece As filme. coisas que a gente vê. Aí eu encontrava minha tia na rua, aí minha tia dizia: você é a vergonha da família, você é uma desgraça, onde já se viu você abandonar a nossa fé, a nossa tradição, a nossa mãe, e por aí afora, né? Praticamente viveu a história da igreja perseguida na conversão. Na Foi minha mesmo. conversão. Foi muito difícil, mas eu tinha tido essa experiência com Jesus. Eu não podia mais olhar para Foi trás. forte, né? Foi muito forte, como Deus sabe, né, o que a gente precisa. Sim. Foi muito forte. E com isso, 6 meses depois, eu trouxe o meu irmão para Jesus. Né? Ele se converteu, ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Paralelo a isso, como eu não sabia para onde eu ia, eu achava horrível crente, eu não conhecia igreja evangélica, nada disso. E aí uma vizinha me convidou para ir à igreja e eu fui. Quando eu cheguei primeira vez numa igreja evangélica, eu achei assim o altar todo vazio.
né? Não tinha nenhuma imagem, nada. Eu achei aquilo vazio. Pastora, cadê aquelas estátuas, Cadê gente? aquelas Tá faltando estátuas? decoração aqui Umas na igreja. velas, sabe? Umas flores. Cadê aquilo? Tudo vazio. Mas eu senti algo que eu nunca tinha sentido na Igreja Católica, que é um amor de uma presença genuína do Espírito Santo e um amor das pessoas que vinham até mim me cumprimentar por ser a primeira vez, me abraçavam e diziam: que bom que você veio, e aquele abraço de amor, de carinho, que preenchia aquele altar vazio, que não era a aparência mais, mas era a presença de um Deus que se manifestava dentro, Nas pessoas, né? né? Nossa, Dentro. lindo. E eu me lembro até hoje da primeira vez que eu fui nessa igreja, que eu saí de lá abastecida, com o coração quentinho, cheio de amor. Não era uma exposição, uma decoração, como o Celso disse, mas era um preenchimento profundo de um amor que eu nunca tinha encontrado. Que demais. Foi muito lindo. Você está falando e me trouxe à memória. Uma das coisas que eu mais gostava de criança na católica era a hora da paz de Cristo. Ah, que Porque era a legal. hora que dava a mão e Que abraçava dava a e mão e sorria. abraçava. É. Aí eu falava, agora sim, olhou no olho, sorriu, pôs a mão. Né? Então, porque o restante era decorado, frio. Sim. Eu sou comunicadora, acho que desde pequena já tinha o chamado, né? A missa inteira, né? Quase um latim, né? Porque é tudo Sim. igual, monótono, aquele linear do sono, né? É. Que falta vida. Falta vida. Falta vida. E aqui tem uma palavra de esperança, né? Porque imagina, eu aceitei a Cristo dentro de um seminário católico romano. Para Deus não tem placas, não tem religião. Não tem lugar, né? Como tem pessoas católicas que são salvas por amor de Cristo. Como tem pessoas evangélicas que vão para o inferno. Exato. Ele vê o coração. Vê o coração, Mayra. Então, ali o Senhor se revelou aonde eu estava, na minha realidade. O que eu acho mais maravilhoso é impossível você ter um encontro com Cristo e não ter um encontro com a palavra. Porque quando você tem um encontro com Cristo e não com a religião, você tem sede da palavra de Deus. Você quer conhecer esse Cristo. Você imagina, e eu tenho a minha Bíblia Ave Maria até hoje. Eu pegar a minha Bíblia Ave Maria e ler a minha Bíblia de capa a capa, que católico que faz isso? De ler toda a Bíblia, e a Bíblia Sagrada é a mesma, que fala das imagens de escultura, que fala a respeito da intercessão que só Jesus Cristo pode fazer pelo homem, porque ele foi o único que morreu por nós no Calvário. É isso que o habilita como intercessor. Não é o fato dele ser bom ou de ser caridoso. E lógico que eu tenho uma reverência e uma estima, e até como uma pessoa que eu sigo os passos, que é Maria. Mas não que ela possa interceder por mim junto ao Pai. Né? Então, essa conversão, eu lembro que, só para encurtar esse testemunho, depois de alguns anos o meu pai se converteu, e minha mãe duríssima. E aí onde entra minha mãe ter saído da greve de fome, que eu esqueci, e ter voltado a comer e falado comigo. Você ia perguntar, Celso? Eu já queria saber. Eu falei para a Mayra, eu gosto de saber histórias de origem, né? E aí a pastora contando que aconteceu isso, e a mãe, eu já ia voltar na pergunta, não, mas é a família. Cadê a mãe? Tá, a mãe jogou o negócio em cima, e aí? E aí? E aí aí eu entrei em jejum e oração, e passado alguns dias, a minha mãe teve um mal súbito, assim. Ela acordou de madrugada, completamente tonta, foi internada, e ela teve, Deus a livrou de um aneurisma cerebral. Meu Deus. Quando ela retorna do hospital, ela tem que ficar na casa da minha avó, porque ela tinha que ficar num quarto fechado,
em isolamento e tudo escuro por 40 dias. Ficou muito difícil, ela ficou entre a vida e a morte, e aí que nós orávamos, e os padres iam lá e orava por ela, as freiras, aquela coisa toda. E um dia, ela estava muito mal, eu falei: "Mãe, a senhora não permite que o meu pastor venha aqui?" Né, fazia alguns meses que eu estava, fazia alguns meses não, é 1 mês que eu estava na igreja, e como ela estava muito mal, ela falou: "Pode". Aí foi a minha brecha, entendeu? E ela permitiu que o pastor fosse lá, orasse por ela naquele leito de enfermidade. No dia seguinte, ela foi melhorando, aí ela permitiu novamente que o pastor voltasse. Eu sei que em 1 semana ela se recuperou milagrosamente. E levantou daquela cama para a glória de Deus. Mas a partir daí, ela conversava comigo, ela comia, mas eu não podia falar nada de igreja, nada de Deus para ela. E ela batia no peito com um nervoso, com tanta convicção: "Eu tenho Deus comigo, eu não preciso do seu Deus". Ela era muito afrontosa, né, e ela pegava muito no meu pé, e ela punha horário para chegar, e foi muito difícil. Continuei em jejum e oração. Um dia, na madrugada, eu comecei eu tive uma visão aberta dentro da igreja. Eu vi a minha mãe entrando na igreja, e Deus falou assim para mim: "Hoje a sua mãe vai estar aqui me adorando, e eu serei o Senhor da vida dela". Eu falei: "Amém, aleluia". Foi uma visão quando eu falo visão aberta, é porque meus olhos estavam abertos e eu vi, e o Senhor falou comigo. Fui para casa, já eram umas 4:30 da manhã, e para minha surpresa minha mãe estava acordada. Ela perdeu o sono, eu falei: "Tudo bem, mãe?". Eu fiquei até com medo dela me xingar, porque eu estava na oração e era uma perseguição muito grande que ela tinha. Ela não gostava que a gente estava nos vigílias, nos cultos, e tinha muita briga em casa por causa disso, mas ela nunca proibiu, porque eu dizia assim: "Se ela me proibir, eu não irei, por honra aos meus pais. Mas enquanto ela não proíbe, eu vou, né, Mayra? Eu não vou pedir autorização, mas eu vou". E eu falei: "A senhora perdeu o sono, né?". E eu sem graça, então fiquei ali, e na hora que ela ligou a televisão, estava um programa da Universal. Eu costumo dizer que aquela época a Universal era crente. E tinha muitos testemunhos, e aí um grande empresário, um deputado federal, estava dando testemunho da vida dele. O que aquele homem falava era a história da minha mãe. Todos os problemas de perda, o que ela teve de dificuldades, era a vida da minha mãe, assim. Aí eu percebi, e eu ali em intercessão, e meu irmão também, por ela, assim: "Senhor, será que ela está entendendo que é para ela, que é a história dela? Deus, toca no coração dela. Pastora Deus". Juliana estava quase assim: "Fala, Deus". Fala, Deus, eu não podia, né, Celso? Meu Deus. E aí esse homem, que eu não lembro o nome dele, e tinha aquela história de colocar o copo d'água na frente da televisão, né. E que católico fazia? Então ela fez isso, e ela falou assim, e esse homem disse assim: "Hoje Deus quer mudar a sua vida. Então, se você quer hoje tomar um posicionamento com Deus, mudar a história da sua vida, você vai sair do seu lugar, aí do seu sofá, você vai ficar de joelhos agora na frente dessa televisão, e você vai fazer uma promessa para Deus, que ainda hoje você vai estar na igreja evangélica". Eu não sei como, eu sei que eu pisquei, a minha mãe já estava na frente da televisão, chorando, fazendo a oração, entregando a vida dela para o Senhor Jesus Cristo, chorando. E eu, meu irmão, chorando junto, dando glória a Deus, no sofá de alegria. Aí fomos até ela se levantou, nós a abraçamos, e ela falou assim: "Hoje eu vou para a igreja de vocês". Olha só. E eu muito descrente, ai, como a gente é terrível. Olha pra Era situação, culto né? de jovens, eu não imaginava minha mãe no culto de jovens. Era sábado. Eu falei: "Mãe,
A senhora prometeu, mas hoje é culto de jovens, é mais barulhento, né? Uhum. Assim, não quero nem saber, foi hoje que eu prometi para o Senhor Jesus Cristo que eu iria à igreja e é hoje que eu vou, não me interessa se é barulhento. E a partir dali, até hoje, né? Então, há Converteu. 25 anos ela se converteu. Gente, que Louvado seja demais. Deus Que por isso. Legal. loucura, né? Não, que história de conversão massa, É né? muito. A Muito dela e da legal. mãe dela. Não, da família toda, né? Ô, pastor, e caminhando aí na Ok, sua, deixa eu história. voltar, Celso. Ah, Com isso, eu quero só deixar esse recado, né? Já pensou se eu tivesse voltado atrás e me acovardado por Verdade. causa de toda a perseguição que eu sofri? Em casa, né? Eu tenho certeza que a minha família não seria salva hoje, tá? Então, às vezes, Deus nos pede algo que é tão difícil. Foi muito difícil ter a minha família contra mim. Foi muito difícil perder todos os meus amigos. Foi muito difícil o levante dos meus parentes, dos meus familiares, as afrontas deles na rua contra a minha pessoa. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse aguentado toda essa pressão e essa perseguição, a minha família não tinha sido salva, É verdade. não teria se convertido. Que legal. loucura, né? Desculpa aí. Imagina, o cursinho naquela época já era para atuar na área que atua hoje ou não? Ali queria era outra coisa. Já era para isso. Eu queria duas coisas, ou medicina ou psicologia, porque eu gostava muito de criança. Então, ou eu queria ir para pediatria ou eu queria ir para psicologia para cuidar das crianças nessa área emocional. E nesse cursinho eu fiz Unesp, me formei, né, passei na Unesp então, aí é uma outra batalha, porque de conversão também, eu tinha 6 meses de crente numa Unesp marxista. Uhum. Então foi outra história bem bacana, mas tudo bem, a gente volta outro dia para contar dessa história. Mas foi para isso, então eu prestei o cursinho em dezembro e aceitei Jesus em maio. Em junho eu já estava na igreja evangélica e dezembro eu prestei o cursinho para a Unesp em psicologia. Nossa, foi o ano para definir a sua vida, né? Definiu a mesmo. minha vida, Que legal. definiu a minha vida. E já entrando então um pouquinho nesse assunto, para não voltar para falar disso, né? 30 anos atrás, ser psicólogo no meio cristão é mais ou menos como uma aberração. A igreja era muito fechada em relação à área da psicologia. Lógico que os pastores aceitavam, entre aspas, mas não era muito bem vista, porque eles achavam que a psicologia era quase uma coisa do diabo. Então eu ia para a Unesp, eu era uma crente que parecia um ermitão, né, então, assim, que bicho que é essa moça, porque ela não compartilha de um monte de coisa que a gente faz aqui. Eu ia para a igreja, todo mundo me olhava assim: "Será que é crente mesmo? Porque se fosse crente Tá não faria fazendo. psicologia". Então, eu tive esse não pertencimento que me acompanhou por muito tempo, tanto dentro da igreja, quanto dentro, da faculdade, sim, com a minha turma. Foi muito difícil. E eu tinha uma condição, por exemplo, na faculdade, que eu não pregava religião. Eu queria que eles experimentassem o Cristo vivo que eu tinha. Então, eu não era uma crente chata, eu não era uma crente que ficava pregando, religiosamente. Eu pregava a palavra de Deus quando eu tinha oportunidade, mas eu amava eles. A tal ponto que nós chegamos quase no meu terceiro, quarto ano de faculdade, nós comemorávamos aniversário de toda a turma. E eu fazia questão de ir nas repúblicas e tinha as festas e as bebedeiras e tudo, e eu fazia questão de ir cumprimentar, abraçar, para os meus amigos saberem que não tinha preconceito da minha parte, né. Mas no meu aniversário, eu fazia questão de fazer uma festa que não tinha álcool. Então, no meu aniversário não entrava bebida alcoólica. E eu ouvia deles assim: "Ju, a tua festa é a melhor de todas", porque a gente ficava até 2, 3 horas da manhã conversando,
sem bebida alcoólica. E eles me davam um relato assim: Ju, só você que consegue isso da gente estar aqui, não querer ir embora, da gente conversar, da gente curtir a noite e a gente não precisou beber nada. Então isso para mim era um grande testemunho. Um testemunho desse amor de Cristo, um testemunho de que eles eram amados e aceitos, né, por aquilo. Eu fui ganhando respeito e autoridade no meio deles, né, por demonstrar esse amor de Deus que não aponta, que não constrange, não que cobra. ama, que não cobra, que não tem uma lista de proibições, né. E a igreja, demorou mais tempo, viu, Celso, a igreja. Preconceito maior na igreja, né, sempre é maior na igreja. Os É marxistas aceitaram o crente antes, então. aceitaram a crente antes, eu te Beleza. confesso. E aí na igreja era muito difícil, porque os pastores ficavam enciumados, Uhum. porque a gente tinha condição de aconselhar alguém Hum. melhor, né, lógico, pela nossa técnica, pela É. nossa formação, não tem como, né. Se cada pastor ficasse na sua área espiritual, seria tão melhor, mais saudável, né. Mas foi um desafio muito grande. Hoje, eu agradeço a Deus, porque eu também não desisti da psicologia, Hum. porque eu fui muito confrontada na igreja em relação à psicologia. Então eu agradeço a Deus por ter me formado e ter me formado numa academia tão nobre que é a Unesp, né. E eu sou muito orgulhosa disso, do meu currículo ter a Unesp, ter a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, que eu fiz a minha formação de pós, ter a USP de Ribeirão Preto. Então eu sei que Deus me capacitou nas melhores universidades do nosso Brasil. E em 2018, já vou seguir um gancho, né, em 2018 isso ficou muito claro como Deus tinha, confirmado a psicologia na minha vida. Ele disse assim para mim: "Eu quero que você prepare um workshop para pastores e líderes a respeito de depressão e transtornos de ansiedade". E eu percorri o Brasil e fui até para fora do Brasil para capacitar a liderança da igreja sobre isso. Então eu pegava a parte técnica, científica como psicóloga, mais a minha parte teológica como pastora e explicava com uma linguagem teológica, científica, mas bem simples, para a liderança da igreja entender o que é depressão. E foi muito gratificante. E era como se Deus falasse assim para mim: "Foi para isso que eu te chamei". Aí eu comecei a ver o propósito. Você imagina quantos anos depois. E quando chegou no final de 2018, Deus falou assim para mim: "Agora você senta e escreve o que você ensinou", que é o que eu entro no meu livro, que eu escrevi um livro sobre depressão, que se chama Luz na Escuridão, que para mim é um tratado que todo crente deveria ter, para ajudar as pessoas, ou ela mesma, ou alguém que ela vai orientar, que ela vai aconselhar sobre depressão. Então Deus me mostrou 4 causas. Existe uma depressão que ela é espiritual, mas nem toda depressão é espiritual. Então eu ensino isso nesse livro, as causas, os sintomas, o tratamento. E tem algo nesse livro que para mim é o auge, porque eu estudei muito para fazer esse livro. E estudando, eu peguei as maiores pesquisas científicas relacionadas com fator de proteção para a saúde mental. O que protege o ser humano de depressão, de transtorno de ansiedade, de isquemia, de doenças mentais? E eu descobri grandes pesquisadores de Oxford, das maiores universidades do Brasil, das maiores universidades do mundo, de Colômbia, de Illinois, de vários lugares do mundo, comprovando princípios bíblicos para a felicidade. Olha, que demais. Legal. Então aí eu coloquei no meu um capítulo, o último capítulo do meu livro chamado Prevenção. Eu fiquei assim estonteante de felicidade, porque uma coisa somos nós crentes falarmos que esses princípios bíblicos
vai dar certo na sua vida, vai te fazer melhor, vai te fazer feliz, vai te fazer romper algumas coisas na sua história. E a outra coisa é você ver homens e mulheres que doaram a vida deles. Tem a maior pesquisa que foi feita de 75 anos de pesquisa, de 40 anos de pesquisa, de 30 anos de pesquisa, do pai da psicologia positiva, o Seligman, comprovando princípios bíblicos, né? Pessoas intelectuais, não religiosos, não nada de teólogos. religião, comprovando princípios bíblicos para a gente ser feliz. Ai, que demais, meu Deus, Ai, maravilhoso, meu né? Deus. Tremendo. Mostra o livro, pastora, mostra para a câmera. Eu não sei se é essa câmera, aquela, aqui. Aí, ó. Esse Luz na livro. escuridão. Luz na escuridão. Como que o pessoal compra? Ele compra pelo meu Instagram, pode adquirir. Tem também na nossa igreja, na Igreja Voz, ou lá no meu Instagram. E esse tratado, deixa eu passar para vocês verem. Juliana Fossa Rocha, pessoal. A siga no Instagram para vocês terem acesso. Depressão, causas de tratamento e prevenção. Legal. Ai, demais, pastor. Então, esse livro é um tratado para mim. Porque eu escrevo de uma maneira simples, desde uma dona de casa, a pessoa que teve pouco estudo, até uma pessoa que é formada como eu, que tem a sua graduação, que tem conhecimento científico nessa área, consegue entender o que eu estou falando. Porque eu sempre encontrei livros, ou é só teólogo, né? Ou é só crente, ou é só cristão, de falar coisas espirituais da depressão que não resolve, ou é só científico, que fala só da parte científica e não resolve. E aqui eu já quero dar um outro dado. 1986, a Organização Mundial da Saúde preconizou fator de proteção para a saúde mental e espiritualidade. Então, é onde a Organização Mundial da Saúde começou a aceitar que o ser humano tem corpo, alma e espírito. Perfeito. Então, eu trato os meus pacientes nesse tripé. Muito legal. Demais, né? Aí vai na completude, né? Aí vai na completude. Não tem jeito da pessoa não sarar ali, né, não tem. Ou se não sarar, não ter qualidade de vida. Tem doenças que são muito graves, a gente tem bipolaridade, esquizofrenia, ou uma distimia, ou até mesmo uma depressão severa, grave, que vai ser complicado. E se a pessoa não tiver fé para enfrentar essas doenças, porque tem uma fé, Celso, que ela é automática, ela resolve tudo. Tem pessoas que eu conheci que tomavam 6 medicações, não tomavam banho, não saíam da cama, não saíam de casa, já há mais de 6 meses, em depressão profunda, que aceitaram a Cristo e elas foram completamente curadas da depressão. Saíram da depressão para a vida, assim, passe de mágica, instantaneamente. E glória a Deus por isso. Mas eu conheço pessoas que são pessoas de fé, cheias do Espírito Santo de Deus, que elas não têm pecado escondido, que são tementes a Deus, que buscam a Deus de todo o coração, que são usadas por Deus tremendamente no reino dele, mas que são acometidas dessa doença. E que Deus não as cura, é aquele espinho na carne. E eu sempre digo assim, para essas pessoas, Deus permitiu, ou Deus escolheu que elas passassem pelo penoso caminho do tratamento. E a gente não sabe por quê. Uns têm fé e são curados instantaneamente. Outros têm fé para continuar aguentando os sintomas de uma doença até o fim e não sucumbir, como câncer, como diabetes, como hipertensão, como uma bipolaridade, como uma depressão, como um transtorno de ansiedade. Todo mundo vai ser curado? Não sei. Só o Senhor sabe. Mas eu sei que através de Jesus, a fé em Deus, o nosso Espírito Santo Consolador, que está conosco, que não nos deixa, que não nos abandona, vai estar conosco. Eu costumo dizer, nenhum remédio cura. Quem cura é Deus, com o remédio ou sem. Nenhuma terapia cura. Quem cura é Jesus, com a terapia ou sem a terapia. Então, o poder de cura, para mim,
é divino, pertence ao Senhor Jesus, pertence a Deus. E Ele usa ou não as ferramentas humanas que somos nós. Né? Às vezes pastores, pessoas cheias de Deus falam assim, mas Ju, por que eu estou aqui no teu consultório? Por que eu estou tendo que tomar remédio para depressão? Por que você me mandou para o psiquiatra? Eu falei, querido, porque para você, Deus escolheu o difícil caminho do tratamento, mas Ele prometeu que não vai te abandonar. Ele vai estar com você. Ser fiel até o fim, Ele vai estar com você. Legal. É demais. Pastora, eu vi que a senhora está com outro livro aí. A senhora não, né? Você. Eu agradeço. Até o final eu acerto. Jovem, é jovem. Porque senão eu vou ter que chamar de senhor, Celso. Então vamos no você mesmo. O senhor quer que eu mostre o livro? Mostra. E tenho esse livro, deixa eu pôr assim, Mesmo Morto Ainda Fala, Lições de Vida que Nunca Morrem. É a foto minha, do meu marido, Tiago. E esse livro, então, foi um outro processo na minha vida. Ele vem bem antes, ele é de 2016, esse livro. Que aí é um outro testemunho. Quando eu me casei, eu estava fazendo o meu primeiro ano de aniversário de casamento, e o meu marido tinha aparecido umas lesões no corpo dele, e a gente foi num dermatologista, e aí parecia uns furúnculos, mas não era furúnculo, parecia uma coisa estranha, e aí fizeram uma biópsia, e por coincidência ou não, o dia do nosso aniversário de casamento era o dia do retorno no médico para pegar esse bendito resultado. E aí, quando a gente pega o resultado, o médico era muito amigo meu. Ele falou assim, Ju, eu levo o resultado em Brodowski, fica tranquila, vão comemorar, é aniversário hoje, o resultado ainda não saiu, eu levo para vocês depois. E aí, eu já percebi, ele me deu uma guia, e eu já muito entendida no assunto, modéstia à parte, eu li a guia, que estava lá uma suspeita de uma leucemia e de um linfoma não Hodgkin. E ali eu peguei o telefone, era muito amigo meu, eu falei, Léo, né, doutor Leonardo, eu falei, Léo, que história é essa, né? Você mandou a gente embora? Não, Ju, não se desespera, o resultado ainda vai sair, eu vou falar com você em Brodowski, não põe isso na sua cabeça, não se desespera, eu não queria que você tivesse olhado isso, por que você foi olhar? Mas aí acabou o nosso dia. Eu lembro que foi uma quinta-feira, nós voltamos para casa, acabou a nossa comemoração de casamento, era um dia muito quente. Eu lembro que a gente ligou o ar-condicionado, a gente deitou na cama e ali a gente chorou. Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, vem na tua frente assim um caixão, né? É impossível você não pensar na morte diante daquilo. E foi muito impactante para a gente estava num propósito, na verdade meu marido estava num propósito de adoração, porque Deus tinha falado com ele, que era para ele levantar um altar de adoração ao Senhor na primícia do dia, da meia-noite a 1h da manhã. Então, da meia-noite a 1h da manhã, nós ficávamos adorando, a gente não pedia nada para Deus. Já me perguntaram, como assim, pastora, você construiu um altar e pôs no meio da sala, né? Não, é um altar simbólico, né? Espiritual, de você estar ali todos os dias no mesmo horário. Então, todos os dias, por 30 dias, meia-noite, a gente se reunia na sala para adorar o Senhor Jesus Cristo. Então, você imagina o dia da adoração no dia desse diagnóstico, né? E a gente foi fiel ao Senhor de não choramingar, mas de adorar a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo conosco. Porque eu costumo dizer que é permitido chorar. Por muitos anos isso foi arrancado da igreja. Né? O crente é Superman, ele não pode chorar, ele não tem depressão, ele não tem câncer, ele não tem problema financeiro, ele não tem divórcio, ele não tem problemas no casamento. O crente é um super-herói. Isso é uma mentira muito grande.
né? Porque nós estamos sujeitos às mesmas intempéries que acontecem a qualquer ser humano nesse planeta. O mundo jaz do maligno, né? A tempestade vem por crente e por não crente, né? Na casa que está sobre a rocha e na casa que não está sobre a rocha. E louvado seja Deus, porque a nossa casa estava sobre a rocha quando essa tempestade veio. E nos pegou nesse momento, eu diria assim, no melhor momento da nossa vida, que foi no altar de adoração. Assim se seguiu, eu lembro de falar algo assim para Jesus e de dizer assim para ele: Senhor, eu não tenho estrutura emocional para aguentar uma coisa dessa. Porque você espera do marido proteção, segurança, o teu apoio. E como assim, né? O meu porto seguro agora estava nessa situação. Eu falei, eu não tenho condição de ver meu marido passar por quimioterapia, por radioterapia, por transplante de medula, e a quase a morte, voltar. Como que eu vou aguentar isso? Eu falava para Deus, eu não sou forte, eu não vou conseguir uma coisa dessa. E eu falei, eu preciso que o Senhor me fale, me dê uma palavra, como que eu vou enfrentar essa situação? E novamente eu escutei o Senhor dizendo assim, filha, você vai viver um dia de cada vez. Você vai viver só por hoje, a cada dia basta o seu próprio mal. Eu falei, Deus, mas isso é dificílimo. Eu não sei se homem é assim, viu, Celso? Mas mulher, a mulher se antecipa. A gente está aqui já pensando no almoço, nos filhos, na escola, nas férias, no que vai ser. Não é assim, Mayra? Eu falei, Deus, como que eu vou converter essa mente feminina ansiosa para o agora? E Deus falou, você vai viver só para o agora. Então, eu tive a minha vida suspensa por 3 anos. Eu não sei te falar como eu consegui viver isso. Por 3 anos eu pensava só no hoje. Aliás, é só no agora, porque eu não sabia se mais tarde... Eu recebi um convite para jantar, eu não sabia se eu ia estar no teu jantar ou se eu ia estar no hospital com ele. E inúmeras vezes eu estava no hospital. Eu não conseguia programar se amanhã ele ia estar vivo ou morto, se eu ia estar no hospital ou se eu estaria em casa. Não tinha como planejar a vida. Então, com isso, eu quero deixar um ensino, uma lição que eu aprendi da minha vida com muita humildade, assim. Nós vamos precisar viver só por hoje, só por agora. Só por agora. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E isso por um dado tempo, isso é muito bom. E o Senhor fala disso, olha, não se preocupeis com o dia de amanhã. Com o que você vai comer, com o que você vai vestir, como você vai ter ou não ter as coisas para o seu futuro. A cada dia basta o seu próprio mal. Então, se a gente não quiser afundar no meio de um divórcio, de uma crise financeira, de uma doença, de uma crise existencial, de um quadro depressivo, é viver por hoje, só por hoje. Porque tem um segredo, Deus dá o maná para o hoje. Lembra do maná no deserto? Tinha uns espertinhos, acho que era brasileiro, entendeu? Guardava, né? Que queria guardar, Estocar o maná para o dia seguinte. E lembra que embolorava? Né? Não dava certo. Não dava certo. E às vezes a gente quer estocar a nossa fé para amanhã. Não vai dar certo. A gente tem a força para enfrentar hoje. A gente tem a graça para viver hoje. Ju, e amanhã? Amanhã Deus pertence. E aí eu voltei a falar uma frase que os crentes da teologia da prosperidade não falam mais. Se Deus quiser, Mayra, eu vou. Se Deus quiser, eu estarei, Celso, nesse podcast. Se Deus quiser, isso é bíblico, a Bíblia fala assim, se Deus quiser, iremos, e se Deus quiser, faremos. Né? Porque nós não temos poder no dia de amanhã para dizer, eu vou fazer. Eu só vou fazer se Deus me conceder vida e saúde para eu conseguir fazer aquilo. Quantas vezes eu escutava os cristãos dizendo assim, nossa, mas você não tem fé? Não, eu tenho fé, por isso que eu estou dizendo que se Deus quiser, eu vou estar lá. Eles completavam assim ainda, que eu lembro que eu tomei bronca no começo da minha conversão.
Aí não tem que falar se Deus quiser, porque ele há de querer. Isso, ele quer. Ele quer. Aí eu, nossa, tá bom. Eu não sei o que ele quer, né? É uma Então, dependência. é uma por isso dependência que a gente fala dele isso, que a gente não fala. É falta de fé. E é bíblico. Isso é bíblico. Nós jamais devemos fazer ou dizer que vamos fazer isso ou aquilo, porque nós não podemos, nós não somos donos da nossa vida, a gente não tem controle. Mas se Deus assim o permitir, nós faremos. Amém. Porque, na verdade, o amanhã nem existe, né? Nem existe, menino, nem existe. E a gente não controla nem o agora. E esse foi o segredo que me manteve em pé. Nossa, e é tão sério você falando agora, você falando isso de que nem existe. Quando eu tive problema de doença mental, uma das coisas que me ajudou a ficar firme, depois sendo ministrada pelo Senhor, voltando ao prumo de novo, porque estava bem perdida, foi isso. Você tem o presente. Ele chama o presente, eu te dei porque ele é o hoje. É o que você tem. É o presente que você tem. Então você precisa de muita gratidão para o hoje, para o agora. E aí eu, tá bom, um dia de cada vez, estou vivendo o hoje. O hoje para mim está sendo um presente. Aí começou a ressignificar e voltar para o eixo, porque estava bem perdida. Sim. E que hoje a gente possa voltar para isso. Entende? Porque depois a gente passa aquele problema, aquela dificuldade, a gente volta a esse frenesi da ansiedade, do amanhã, do que vai ser, do que será. E eu tô sempre convertendo a minha mente pro agora. Sempre. E às vezes eu falo assim, fica quieta. Como o Davi falou, sabe? Você fica quieta porque você vai viver só por hoje. Às vezes eu tenho uma angústia do que vai ser amanhã. Né? Como vai ser a minha vida, a minha velhice? O que vai ser do meu futuro? Aí eu volto. Tá bom, Senhor. Tá bom, Senhor. É só por hoje. Né? Porque lá no futuro, eu tenho certeza que não vai faltar o pão e não faltarão os corvos. Foi assim que ele serviu Elias. Né? Então vai ter o pão e os corvos esperando por nós. E mais uma coisa, o descanso, que ele falava assim para Elias, levanta, bebe, come e dorme. Esse é o tratamento de Deus, esse descanso. Amém. Muito legal. Pastora, e o Seminário Raízes? O Seminário Raízes nasceu no meio do olho do furacão. Nossa, lindo e maravilhoso. Esse eu já participei, recomendo, participem. Ah, meu Deus. O Seminário Raízes é um filho que nasceu no olho do furacão. Mais ou menos uns 6 meses do meu marido diagnosticado com câncer. No meio de todo esse tratamento, o meu pastor disse, Ju, eu quero um seminário, né, que você ministre na igreja, faz um seminário. E eu falei, pastor, eu não farei um seminário para ter o meu nome. Posso pegar a apostila desses grandes famosos que existem e a gente replica, pode ser, tudo bem? Ele falou assim, não, de jeito nenhum, você tem muito conhecimento, você vai fazer um seminário. Mas esconder os talentos. Mas, Mari, eu saí dali dizendo assim pro meu marido, eu não vou fazer, tá? Já tem a Valnice Milhomens, gente, muita gente boa, Neuza Tioca, tinha muita gente boa já, de muito material, até americano, brasileiro, não precisava de mais um material com meu nome. Eu tinha isso no meu coração. E deletei. Mas 15 dias antes do seminário, que ele marcou na agenda dele do presbitério, meu marido disse assim, olha, daqui 15 dias o seminário. Você não vai orar a respeito? E aí ele me pegou, né, o meu calcanhar de Aquiles, porque até então eu tinha falado que eu não ia fazer algo autoral, mas não tinha orado a respeito. E aí quando eu fui orar, e era muita moda, seminário de cura interior, eu nem gostava desse nome, mas tinha muitos seminários de cura interior, que eu achava que tinha muita coisa que não deveria ser colocada ali. Deus falou assim para mim, ele abriu para mim a Bíblia em Jeremias 6, que dizia assim, que ele está virado contra os líderes do povo dele, da igreja, por estar curando a ferida da igreja de uma maneira superficial e não profunda, e que ele queria curar as raízes. Meu Deus.
foi muito forte. E quando ele falou isso para mim, é como se abrisse diante dos meus olhos as 4 raízes que estão na Bíblia a respeito de cura e de restauração. Eu costumo dizer que essas são as maiores dores, as maiores feridas, que se o ser humano acertar isso, ele acerta 90% da vida dele. Das desordens emocionais e espirituais que nós sofremos. Então eu fui percebendo que, por exemplo, quebra de maldição, espíritos familiares, cura interior de algumas ministrações que eu via, até de regressão dentro da igreja, era uma cura superficial, que não curava a profundidade. Então, disso nasceu, eu quero falar rapidinho dessas quatro raízes, que é a raiz de iniquidade, a raiz de amargura, a raiz de desonra e orfandade e a raiz de todos os males. Ali Deus abriu para mim a revelação da profundidade, que talvez fosse como uma afronta, você expulsar um demônio, mas não curar a raiz de iniquidade, por exemplo. De quantas mazelas, de quantas coisas iníquas que nós carregamos e ainda nós queremos que Deus nos abençoe com a nossa vida espiritual toda em desordem. Ou nós queremos que Deus nos faça prosperar com o nosso coração cheio de amargura e falta de perdão. Porque ele fala, olha, se você souber que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa ali do lado a tua oferta. Vá primeiro se consertar com essa pessoa e depois me oferte. Então você imagina quantas ofertas e dízimos e coisas que nós fazemos financeiramente que não prosperam porque a raiz é uma raiz de amargura e não que a amargura gera escassez, que a amargura faz com que a pessoa não prospere em nenhum dos projetos, em nenhum dos empreendimentos dela. E ela está lá achando que o mal dela é escassez, que ela tem que declarar as palavras positivas, que ela tem que, que o coach vai ajudar. Que o coach vai ajudar, que ela tem que declarar ou que ela tem que ser motivado. Mas lá no fundo, o coração dela tem uma ferida profunda de orfandade, uma ferida profunda de desonra, de não se conectar mais com os pais, ou de ódio mesmo, de falta de perdão por alguém. Ali está a raiz da sua bancarrota financeira e a pessoa está lá expulsando demônios. E são coisas nesse nível de profundidade que nós tratamos no Seminário Raízes. E acho que nós falamos muito aqui hoje, né? Nossa, ainda foi pouco. Esse seminário é muito bom, façam, viu? Sigam a pastora Juliana, se informem, porque ele é um divisor de águas na nossa vida. Eu já participei, quero fazer de novo. Amém. Se você se interessou, eu gostaria que você fizesse. Mas uma coisa que eu amo é quando os homens também participam, Celso. Porque principalmente nessa palavra da orfandade e da desonra, quando marido e mulher participam, há tanto derramar de Deus em cura, em restauração familiar, é impressionante. A presença dos homens no seminário, quanto Deus ministra e restaura o sacerdócio, a masculinidade, a feminilidade. É muito forte o que acontece. Legal. Baseado em Jeremias, né? Sim. Estou mergulhando nesse livro, mais uma vez, mas dessa vez com mais intensidade. Ele é o purificador de metais. Sim, né? Então, ele, no capítulo 6 mesmo fala isso, né? Mas é o poder de arrancar pela raiz e derrubar, né? O que não era do Senhor, os altares. Para quem? Nações e governos. Crenças interiores de toda a cultura que foi feita na nossa vida desde que nascemos e governos, sistemas. Olha, eu fico arrepiada, é tudo que você passou. Sim. Tudo que você passou. Exato. Meu Deus do céu, que lindo que Deus é, né? É maravilhoso. Deus abençoe seu chamado e te use, continue te usando muito. Muitas vidas sejam alcançadas, porque é um propósito muito lindo. Amém. Muito bom, pastora. Uma alegria de ter aqui.
Obrigada, meu amor. E já muita gente cobrava, né, essa participação. Né? Falei pra ela. Sim, olha queremos só. ver a pastora Juliana. Queremos ver a pastora Juliana. Ah, obrigada. Chegou o Obrigada dia. pelo carinho. Muito obrigada. Muito bom, Mayra. Podemos encerrar? Podemos Com a encerrar. vontade de quero mais? É isso, né? Daqui a pouco vai ter a parte 2. É verdade. Aí ela vem com um novo projeto, se Deus quiser. Se Deus assim permitir. Amém. Amém. Pastora, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada, Celso. Obrigada, Mayra. Que o Senhor faça vocês prosperarem Amém. sempre. Amém. Sempre. Amém. Em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você de casa? Bateu, né? Sentiu, mexeu com você? Então compartilhe essa mensagem, não guarde ela só para você não. E continue acompanhando a gente nas redes sociais. No YouTube da Igreja Voz Online, você consegue assistir esse episódio inteiro e compartilhar. E também tem os cortes. Que fica lá no Instagram do @CrieVoz. Acompanhe lá. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau. Até mais.